No mundo de canteiros de obras e salários apertados, ela era uma engenheira civil que lutava para provar seu valor. Ele, um magnata implacável da construção, carregava as cicatrizes de um passado que o tornara frio e calculista. Quando um problema estrutural crucial os uniu, o que começou como uma parceria profissional se transformou em uma atração proibida. Mas intrigas familiares, segredos enterrados e um escândalo fabricado ameaçam destruir não só a reputação dela, mas também a única chance de ambos de construírem um futuro juntos. Prepare-se para uma reviravolta que vai testar os limites da ambição e provar que o amor mais forte pode nascer no caos. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. O barulho ensurdecedor da britadeira ecoava pelo canteiro de obras quando Clara Alencar ajustou mais uma vez o capacete amarelo sobre os cabelos castanhos presos em um coque simples. Aos 25 anos, ela havia aprendido que a vida não oferecia facilidades, especialmente para uma mulher tentando se estabelecer como engenheira civil em um mundo dominado por homens. Suas mãos, pequenas mas firmes, seguravam os projetos arquitetônicos enquanto caminhava entre os operários, verificando cada detalhe da construção do complexo residencial que seria seu primeiro grande projeto como responsável técnica. "Engenheira Clara!", gritou João, o mestre de obras, acenando de longe. "Tem um problema na fundação do bloco B." Clara suspirou, sentindo o peso da responsabilidade sobre os ombros. Havia conseguido aquele emprego na construtora Oliveira Filhos, depois de muito esforço, formando-se com distinção em uma faculdade pública enquanto trabalhava meio período para ajudar nas despesas de casa. Sua mãe, Dona Rosa, era faxineira em um hospital público e seu pai havia falecido quando ela tinha apenas 15 anos, deixando a família em dificuldades financeiras. Cada centavo economizado durante anos havia sido investido em sua educação e agora ela carregava o sonho de dar uma vida melhor para sua mãe e para si mesma. Enquanto Clara se dirigia ao local do problema, do outro lado da cidade, no último andar de um arranha-céu espelhado que dominava o skyline de São Paulo, Gabriel Mendonça revisava os relatórios financeiros de sua empresa. Aos 37 anos, ele havia construído um império que começara com uma pequena construtora herdada do pai e se transformara no Grupo Mendonça, uma das maiores incorporadoras do país. Seu escritório, decorado com móveis de design italiano e obras de arte contemporâneas, refletia o poder que exercia sobre o mercado imobiliário brasileiro. Gabriel era conhecido por sua frieza nas negociações e por sua capacidade de transformar terrenos abandonados em empreendimentos bilionários. Suas decisões movimentavam milhões e sua aprovação era disputada pelos maiores investidores do mercado. Contudo, por trás da fachada de sucesso, carregava as cicatrizes de um casamento desastroso que terminara 3 anos antes, quando descobriu que sua ex-esposa o traía com seu próprio sócio. Desde então, mantinha relacionamentos apenas superficiais, desconfiando das intenções de qualquer mulher que se aproximasse dele. "Senhor Mendonça", disse Helena, sua secretária, entrando no escritório com uma pasta de documentos. Chegaram os relatórios da construtora Oliveira. Há alguns atrasos no cronograma do empreendimento Vila Esperança. Gabriel franziu o senho. Aquele projeto era estratégico para seus planos de expansão na zona leste da cidade. Havia investido pesado na parceria com a construtora menor, apostando que o empreendimento de habitação popular traria não apenas lucros, mas também uma imagem mais humanizada para sua empresa. "Atrasos? Que tipo de atrasos?", perguntou, sua voz carregada de impaciência. "Problemas estruturais", segundo o relatório. "A engenheira responsável solicita uma reunião urgente."
Naquele exato momento, no canteiro de obras do Vila Esperança, Clara descobria que o problema era mais sério do que imaginara. O solo apresentava características diferentes das especificadas no laudo técnico inicial, comprometendo a estabilidade das fundações. Seria necessário refazer todo o projeto estrutural, o que significava atrasos significativos e custos adicionais que poderiam inviabilizar o empreendimento. "Engenheira, o que fazemos?", perguntou João, preocupado com o futuro dos operários. Clara respirou fundo, sabendo que sua decisão afetaria não apenas sua carreira, mas também a vida de dezenas de famílias que dependiam daquele trabalho. "Vamos parar as obras imediatamente. Não posso permitir que continuemos com uma estrutura insegura. Vou ligar para o escritório e explicar a situação." A ligação para o escritório da construtora Oliveira resultou em uma reunião de emergência marcada para o final da tarde. Clara sabia que enfrentaria a fúria de seus superiores, que certamente tentariam minimizar o problema para evitar prejuízos, mas sua consciência profissional não permitia compromissos com a segurança. Enquanto isso, Gabriel decidiu que visitaria pessoalmente o canteiro de obras naquela tarde. Não era seu costume se envolver diretamente nas operações de campo, mas algo naquele projeto despertava sua atenção. Talvez fosse a importância estratégica do empreendimento, ou talvez a necessidade de se distanciar da rotina sufocante do escritório. Às 5 da tarde, duas vidas que jamais se cruzariam em circunstâncias normais estavam prestes a colidir. Clara, nervosa mas determinada, aguardava na sala de reuniões improvisada no container administrativo do canteiro, rodeada por homens em ternos caros que viam apenas números e prazos. Gabriel, impaciente e acostumado a resolver problemas com rapidez e eficiência, estacionava sua BMW preta em frente ao portão da obra, preparando-se para uma conversa que mudaria o rumo de ambas as suas vidas. O destino, às vezes, escolhe os momentos mais improváveis para unir duas pessoas que não sabiam que precisavam uma da outra. Gabriel atravessou o portão da obra com passos firmes, seu terno Hugo Boss contrastando drasticamente com o ambiente empoeirado do canteiro. Os operários pararam momentaneamente suas atividades para observar aquele homem imponente, de cabelos negros penteados para trás e olhar penetrante que claramente não pertencia àquele lugar. Sua presença emanava autoridade e, mesmo sem conhecê-lo pessoalmente, todos sabiam que ele representava poder. "Senhor Mendonça!", exclamou Roberto Oliveira, dono da construtora, saindo apressadamente do container administrativo. "Que honra tê-lo aqui! Não esperávamos sua visita." Gabriel apertou a mão do homem com firmeza, mas seu olhar já vasculhava o canteiro, analisando cada detalhe. "Os problemas exigem soluções rápidas. Quero entender exatamente o que está acontecendo." Dentro do container, Clara sentia o estômago revirar. Havia acabado de explicar pela terceira vez a gravidade da situação estrutural, enfrentando olhares céticos e comentários que minimizavam sua avaliação técnica. Alguns dos presentes insinuavam que ela estava sendo excessivamente cautelosa por ser mulher, uma observação que a deixava furiosa, mas que ela engolia em silêncio, sabendo que qualquer reação explosiva seria usada contra ela. "A engenheira insiste que precisamos refazer todo o projeto", disse Marcos, gerente da obra, com um tom que deixava claro sua discordância. "Mas talvez seja possível encontrar uma solução mais econômica." "Não existe solução econômica para um problema de segurança estrutural", rebateu Clara, mantendo a voz firme apesar da tensão. "Se construirmos sobre essa fundação comprometida, estaremos colocando vidas em risco." Foi nesse momento que Gabriel entrou no container, seguido por Roberto. Sua presença imediatamente mudou a dinâmica da sala. As conversas cessaram, as posturas se enrijeceram e todos se voltaram para ele com uma mistura de reverência e nervosismo. O olhar de Gabriel percorreu rapidamente os presentes até pousar em Clara. Por um instante,
Ele hesitou. Esperava encontrar mais um engenheiro de meia idade, com sotaque carregado e roupas amassadas. Não uma mulher jovem de beleza singela, com olhos castanhos determinados e uma postura que, apesar de claramente tensa, não demonstrava submissão. Havia algo em sua presença que o intrigou. Uma autenticidade que contrastava com as pessoas com quem estava acostumado a lidar. Você deve ser a engenheira responsável, disse Gabriel, dirigindo-se diretamente a Clara. Sua voz era grave, controlada, mas não hostil. Clara Alencar, ela respondeu estendendo a mão. O aperto de mão foi breve, mas Clara sentiu uma corrente elétrica percorrer seu braço. Havia uma intensidade no olhar dele que a desconcertava e, ao mesmo tempo, a desafiava. Explique-me a situação, Gabriel pediu, ignorando completamente os outros homens na sala. Clara respirou fundo e começou a apresentar os dados técnicos, mostrando os laudos do solo, os cálculos estruturais e as fotografias que documentavam o problema. Sua voz ganhou confiança conforme falava. E Gabriel percebeu que, diferentemente dos outros, ela não tentava suavizar a gravidade da situação ou buscar sua aprovação a cada frase. O custo para corrigir será significativo, concluiu Clara. Mas não temos alternativa se quisermos garantir a segurança dos futuros moradores. Gabriel estudou os documentos em silêncio, consciente de que todos na sala aguardavam sua reação. Ele havia construído sua reputação tomando decisões rápidas e, na maioria das vezes, priorizando o lucro. Mas havia algo na determinação daquela mulher, na forma como ela defendia sua posição técnica sem se intimidar com sua presença, que o fazia reconsiderar. Quanto tempo? Perguntou finalmente. 3 meses adicionais no mínimo, respondeu Clara, preparando-se para a explosão que certamente viria. E o custo? Aproximadamente 2 milhões a mais no orçamento inicial. O silêncio que se seguiu foi tenso. Gabriel podia sentir o nervosismo de Roberto Oliveira. Sabia que o homem estava calculando se sua empresa sobreviveria ao impacto financeiro. Podia também perceber que os outros engenheiros presentes esperavam que ele descartasse a opinião de Clara e buscasse uma solução mais barata. Senhor Mendonça, interveio Marcos, talvez possamos encontrar uma segunda opinião técnica. A engenheira pode estar sendo um pouco conservadora demais. Gabriel viu o flash de indignação que passou pelos olhos de Clara. A forma como ela cerrou os punhos sutilmente. Era óbvio que ela estava acostumada a ter sua competência questionada, e isso o irritou de uma forma que ele não conseguia explicar. A engenheira Alencar é a responsável técnica do projeto, disse Gabriel, sua voz cortante. Se ela diz que há um problema de segurança, então há um problema de segurança. Clara olhou para ele com surpresa. Não esperava que um empresário conhecido pela rigidez financeira apoiasse uma decisão que custaria milhões. Vamos parar as obras imediatamente, continuou Gabriel. Quero um relatório completo na minha mesa em 48 horas, com todas as especificações para a correção do problema. Engenheira Alencar. Ele se virou para ela. Você ficará responsável por supervisionar pessoalmente todo o processo de reestruturação. Mas, senhor, protestou Roberto, isso significa que ela terá que trabalhar diretamente com nossa equipe de engenharia corporativa no escritório central? Exatamente, confirmou Gabriel, mantendo o olhar fixo em Clara. Espero você na segunda-feira, às 8 horas, no meu escritório. Vamos discutir os detalhes desta reestruturação. Clara sentiu o coração acelerar. Trabalhar diretamente com Gabriel Mendonça significava entrar em um mundo completamente diferente do seu. Um ambiente onde ela seria ainda mais deslocada do que já se sentia no canteiro de obras. Mas também significava uma oportunidade única de crescimento profissional. Estarei lá, respondeu, tentando soar mais confiante do que realmente se sentia. Gabriel acenou brevemente e se dirigiu à saída, mas parou na porta. Ah,
E engenheira, use algo mais, apropriado para o ambiente corporativo. Não que haja algo errado com sua roupa, acrescentou rapidamente, percebendo como suas palavras soaram condescendentes. Mas o escritório tem suas próprias regras não escritas. Clara sentiu o rubor subir pelo pescoço. Era óbvio que ela não se encaixaria naquele mundo de ternos caros e sapatos de grife. Mas havia algo na forma como ele falou, um tom quase protetor por trás da sugestão que a confundiu ainda mais. Após Gabriel sair, a sala explodiu em comentários e especulações. Clara, no entanto, permaneceu em silêncio, ainda processando o que havia acontecido. Em questão de minutos, sua vida profissional havia tomado um rumo completamente inesperado. Na segunda-feira, ela estaria face a face com o homem mais poderoso que já conhecera, e tinha apenas o fim de semana para se preparar para uma batalha que nem sabia como lutar. Segunda-feira chegou mais rápido do que Clara esperava. Diante do espelho de seu pequeno apartamento, ela ajustou pela 10ª vez o blazer preto que havia comprado no sábado com o dinheiro que reservava para emergências. A peça simples, combinada com uma calça social básica e sapatos baixos que não machucassem seus pés, era o máximo de corporativo que seu orçamento permitia. Seus cabelos estavam presos em uma trança lateral e ela havia aplicado uma maquiagem discreta que sua vizinha Carla havia ensinado. O edifício do Grupo Mendonça a intimidou desde o momento em que pisou no mármore polido do térreo. O porteiro uniformizado a direcionou aos elevadores executivos e Clara subiu até o 32º andar com o estômago embrulhado. A secretária, Helena, a recebeu com um sorriso profissional e a conduziu por um corredor revestido de madeira nobre até uma sala de reuniões adjacente ao escritório de Gabriel. "O senhor Mendonça chegará em alguns minutos", informou Helena. "Posso oferecer café?" Clara aceitou, mais para ter algo com que ocupar as mãos do que por sede. Quando Gabriel finalmente entrou na sala, ela se levantou automaticamente, sentindo novamente aquela presença magnética que a havia perturbado no canteiro de obras. Ele usava um terno cinza escuro que certamente custava mais que seu salário mensal, e seus cabelos estavam perfeitamente alinhados. "Engenheira Alencar", cumprimentou, estendendo a mão. Pontual, gosto disso. "Bom dia, senhor Mendonça", respondeu Clara, notando como sua própria voz soava pequena naquele ambiente imponente. Gabriel se sentou à cabeceira da mesa de mogno, abrindo uma pasta com documentos. "Recebi seu relatório preliminar. Impressionante o nível de detalhamento em tão pouco tempo." Clara havia passado o fim de semana inteiro trabalhando no relatório, revisando cada cálculo, cada medição, cada fotografia. Queria provar que merecia estar ali, que sua presença não era apenas uma cortesia. "Obrigada. Acredito que quanto mais informações tivermos, melhor será nossa capacidade de solucionar o problema." "Nossa!" Gabriel arqueou uma sobrancelha, um sorriso quase imperceptível tocando o canto de sua boca. "Gosto de profissionais que assumem propriedade sobre seus projetos." Durante as 2 horas seguintes, eles discutiram aspectos técnicos, cronogramas e orçamentos. Clara descobriu que Gabriel possuía um conhecimento surpreendentemente profundo sobre engenharia, fazendo perguntas pertinentes e sugerindo soluções criativas. Ele não era apenas um empresário que assinava cheques. Entendia genuinamente o negócio. "Onde aprendeu tanto sobre estruturas?", perguntou Clara durante uma pausa, sua curiosidade vencendo a formalidade. Gabriel hesitou por um momento, como se a pergunta o tivesse pego desprevenido. "Meu pai era engenheiro civil antes de se tornar empresário. Cresci em canteiros de obras." Sua voz carregava uma nota de nostalgia que Clara não havia percebido antes. "Ele sempre dizia que não se pode liderar o que não se entende." "Ele deve estar orgulhoso do que você construiu", comentou Clara suavemente. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão.
Gabriel fixou o olhar nos documentos à sua frente, mas Clara percebeu o aperto em sua mandíbula, a forma como seus ombros se enrijeceram. Ele morreu quando eu tinha 22 anos, disse finalmente, sua voz controlada, mas com uma dureza que não estava lá momentos antes. Um acidente em uma de nossas obras. Uma viga mal dimensionada cedeu. Clara sentiu o coração apertar. Gabriel, eu sinto muito. Ele a olhou então e pela primeira vez ela viu uma fratura na armadura de confiança que ele sempre exibia. Foi por isso que eu sempre priorizo qualidade sobre economia. E por isso que na sexta-feira, quando você se recusou a comprometer a segurança... Ele não terminou a frase, mas Clara Por entendeu. isso Você me apoiou, completou ela. Por isso eu a respeitei, corrigiu Gabriel. Há muito poucos profissionais dispostos a colocar princípios acima de conveniência. O momento de vulnerabilidade passou rapidamente, como se Gabriel tivesse percebido que havia compartilhado mais do que pretendia. Ele se recompôs, voltando aos documentos. Mas Clara havia visto o homem por trás do empresário, e isso mudava tudo. Vamos precisar trabalhar juntos nas próximas semanas, disse Gabriel, voltando ao tom profissional. Espero que não se importe em passar tempo aqui no escritório. Alguns aspectos do projeto exigirão coordenação direta comigo. Claro, sem problema, respondeu Clara, embora a perspectiva de trabalhar tão próxima a ele a deixasse nervosa por razões que não conseguia definir. Helena providenciará uma mesa para você no andar da engenharia. Mas uma coisa, Clara, o uso de seu primeiro nome a fez olhar para ele com atenção. Aqui você encontrará pessoas que tentarão desacreditá-la por diversos motivos. Não deixe que isso a afete. Eu não a trouxe para cá por caridade. Por que me trouxe então? A pergunta saiu antes que ela pudesse se conter. Gabriel a estudou por um momento, como se estivesse decidindo quanto revelar. Porque você me lembra porque comecei a construir, não para impressionar conselhos administrativos ou aparecer em revistas de negócios, para criar algo sólido, algo que durasse. Clara sentiu um calor se espalhar pelo peito. Havia uma sinceridade em suas palavras que contrastava com a persona empresarial que ele cultivava. Não vou decepcioná-lo, prometeu. Eu sei que não vai, respondeu Gabriel, e havia uma certeza em sua voz que a surpreendeu. Quando Clara saiu da sala de reuniões, carregava não apenas uma nova responsabilidade profissional, mas também a sensação perturbadora de que havia vislumbrado algo profundo e doloroso na alma de Gabriel Mendonça. O homem que todos viam como um gigante implacável dos negócios carregava uma ferida que moldara cada decisão de sua vida adulta. Enquanto esperava o elevador, Clara não conseguia parar de pensar na forma como a voz dele havia falhado ao mencionar o pai, na vulnerabilidade momentânea que ele havia permitido que ela visse. Tinha a sensação incômoda de que, ao aceitar trabalhar tão proximamente com ele, estava se colocando em um terreno perigoso, onde as linhas entre profissional e pessoal poderiam facilmente se confundir. O que ela não sabia era que, do outro lado da porta de vidro, Gabriel observava sua silhueta se distanciar, lutando contra uma atração que ele não havia sentido em anos e questionando se havia cometido um erro ao trazê-la para tão perto de seu mundo cuidadosamente controlado. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina estranha para Clara. Todas as manhãs, ela chegava ao escritório do Grupo Mendonça e se dirigia à mesa que Helena havia providenciado no departamento de engenharia. O ambiente era elegante, mas frio, com paredes de vidro e móveis minimalistas que faziam Clara se sentir como uma intrusa. Os outros engenheiros a tratavam com polidez profissional, mas ela percebia os olhares curiosos e os sussurros quando pensavam que ela não estava ouvindo. Gabriel, por sua vez, mantinha uma distância calculada.
Suas interações eram estritamente profissionais, limitadas a reuniões sobre o projeto e aprovações técnicas. Clara começava a questionar se havia imaginado aquele momento de vulnerabilidade na segunda-feira, quando ele compartilhara a história sobre seu pai. Foi na quinta-feira que tudo mudou. Clara estava trabalhando até tarde, revisando os cálculos estruturais para a 10ª vez, quando ouviu vozes alteradas, vindindo do escritório de Gabriel. A maior parte dos funcionários já havia ido embora, e o andar estava quase vazio. Ela hesitou, mas as vozes estavam ficando mais altas, e uma delas definitivamente não era de Gabriel. "Você está cometendo um erro, Gabriel." Era uma voz masculina, áspera, carregada de raiva. 2 milhões jogados fora por causa dos caprichos de uma engenheirinha que nem sabemos de onde saiu. Clara reconheceu a voz de Rodrigo Mendonça, primo de Gabriel e vice-presidente da empresa. Ela havia sido apresentada a ele brevemente e a antipatia fora mútua e instantânea. "Não são caprichos, Rodrigo, são questões de segurança." A voz de Gabriel estava controlada, mas Clara percebeu a tensão subjacente. Segurança? Ou você está se deixando levar por outras motivações? O silêncio que se seguiu foi tenso. Clara sabia que deveria sair dali, mas estava paralisada pela curiosidade e por uma crescente preocupação. "Cuidado com o que vai dizer." A voz de Gabriel estava perigosamente baixa. "Oh, por favor. Você acha que ninguém percebeu a forma como você olha para ela, como a defende em todas as reuniões? Você está se repetindo, primo. Lembra da Melissa? Também começou como uma parceria profissional." Clara sentiu o sangue gelar. Melissa devia ser a ex-esposa de Gabriel. Ela sabia que não deveria estar ouvindo aquilo, mas não conseguia se mover. "Clara, não tem nada a ver com Melissa", rebateu Gabriel. Mas sua voz havia perdido parte da convicção. "Não? Então por que está disposto a perder milhões por ela? Por que a trouxe para trabalhar aqui, no seu andar, onde pode vê-la todos os dias?" Clara não ouviu a resposta de Gabriel, porque nesse momento o elevador se abriu no final do corredor. Ela rapidamente voltou à sua mesa, fingindo estar concentrada nos documentos, quando Helena emergiu do elevador, carregando uma pasta. "Clara, ainda aqui?" perguntou a secretária, surpresa. "O senhor Mendonça pediu para eu trazer estes contratos para você revisar, mas não esperava encontrá-la." Foi então que ouviram o barulho de vidro se estilhaçando vindo do escritório de Gabriel, seguido por um grito de dor. Helena largou a pasta e correu em direção ao escritório, com Clara logo atrás. Encontraram Gabriel no chão, uma poça de sangue se formando ao redor de sua mão direita, cacos de um copo de cristal espalhados pelo chão. Rodrigo estava parado ao lado da mesa, o rosto vermelho de raiva. "O que aconteceu?" perguntou Helena, já pegando o telefone para chamar ajuda médica. "Foi um acidente", disse Rodrigo rapidamente. Gabriel bateu no copo sem querer. Mas Clara viu a marca vermelha no punho de Gabriel, viu como ele evitava olhar para o primo e entendeu que não havia sido acidente nenhum. "Não chamem ambulância", disse Gabriel, tentando se levantar. "É só um corte." "Gabriel, você está sangrando muito", protestou Clara, ajoelhando-se ao lado dele sem pensar 2 vezes. Ela pegou os lenços de papel da mesa de Helena e pressionou contra o corte. "Precisa de pontos." "Eu disse que estou bem", insistiu Gabriel, mas sua voz estava fraca, e Clara percebeu que ele estava mais pálido do que deveria estar. "Helena, chame meu motorista", ordenou Rodrigo. "Vou levá-lo ao hospital." "Não", disse Gabriel firmemente, olhando diretamente para Clara. "Clara vai me levar." "Gabriel, eu nem sei dirigir direito na cidade", protestou Clara, mas ele já estava se levantando, apoiando-se nela. "Confio em você mais do que nele neste momento", murmurou Gabriel baixo o suficiente para que apenas ela ouvisse. Rodrigo ficou visivelmente irritado, mas não disse nada. Helena trouxe as chaves do carro de Gabriel e um kit de primeiros socorros, ajudando Clara a fazer um curativo provisório.
Durante o trajeto até o hospital particular, Gabriel permaneceu em silêncio, recostado no banco do passageiro de sua Mercedes. Clara, nervosa ao dirigir um carro que custava mais que sua casa, tentava se concentrar no trânsito. "Obrigado", disse Gabriel subitamente. "Pelo quê?" "Por não fazer perguntas, por não fingir que não ouviu a discussão." Clara sentiu o coração acelerar. "Ouvi sem querer, não era minha intenção." "Eu sei." Gabriel a olhou pelo retrovisor. "Rodrigo tem razão sobre uma coisa. Eu não deveria ter trazido você para trabalhar tão perto." "Por que trouxe então?" A pergunta saiu mais vulnerável do que Clara pretendia. Gabriel ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele não responderia. Finalmente, quando já estavam chegando ao hospital, ele disse: "Porque pela primeira vez em anos, encontrei alguém que me faz lembrar porque vale a pena fazer as coisas certas." No hospital, Clara permaneceu na sala de espera enquanto Gabriel recebia 8 pontos na mão. Quando ele saiu, com o braço em uma tipóia, ela se levantou imediatamente. "Como está se sentindo?" "Melhor. Obrigado por ficar." Eles caminharam em silêncio até o carro. Foi só quando estavam de volta na Mercedes que Gabriel falou novamente. "Clara, precisa saber que trabalhar comigo pode se tornar complicado. Rodrigo não é o único que vai questionar nossa parceria profissional. E o que você quer que eu faça? Que peça demissão?" Havia uma pontada de mágoa em sua voz. "Não." Gabriel se virou para olhá-la diretamente. "Quero que você saiba no que está se metendo. Minha família, meus sócios, todos vão tentar encontrar formas de usar você contra mim. E se eles descobrirem que você significa mais para mim do que apenas uma consultora..." Ele não terminou a frase, mas não precisava. Clara sentiu o coração disparar. "E eu significo?" perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Gabriel segurou seu rosto com a mão boa, seus olhos escuros intensos na luz do estacionamento do hospital. "Mais do que deveria. Mais do que é seguro para qualquer um de nós." Quando seus lábios se encontraram, foi com uma urgência que falava de semanas de tensão contida. Clara sentiu que estava caindo de um penhasco, sabendo que não havia volta. O beijo foi suave e desesperado ao mesmo tempo, carregado de todas as palavras não ditas e todos os olhares roubados. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. "Isso não pode acontecer", disse Gabriel, mas sua mão ainda segurava o rosto de Clara. "Eu sei", respondeu ela, mas não se afastou. "Se Rodrigo desconfiar, se minha família descobrir..." "Eu sei", repetiu Clara, "eles vão destruir você e a mim." Clara finalmente se afastou, a realidade da situação se impondo. Ela havia se apaixonado pelo homem mais poderoso e inalcançável que já conhecera, e isso poderia destruir tudo o que havia construído. "Então, talvez seja melhor eu pedir demissão amanhã", disse, tentando soar prática apesar do coração partido. "Não", Gabriel segurou sua mão. "Não vou deixar que eles ganhem. Mas precisa saber que a partir de agora, cada movimento nosso será observado. Cada olhar, cada palavra. Teremos que ser extremamente cuidadosos." Clara assentiu, mesmo sabendo que já era tarde demais para cautela. O que havia começado como uma parceria profissional havia se transformado em algo que poderia destruir ambos, e ela estava totalmente perdida sobre como navegariam por águas tão perigosas. Quando chegaram de volta ao prédio da empresa, já passava da meia-noite. No elevador, mantiveram uma distância cuidadosa, mas Clara podia sentir a tensão elétrica entre eles. Ao se despedirem no estacionamento, foram formais, profissionais, mas ambos sabiam que tudo havia mudado irrevogavelmente. As semanas seguintes foram uma dança delicada e torturante para Clara e Gabriel. Durante o dia, mantinham uma fachada de profissionalismo impecável. Reuniões formais, discussões técnicas, interações limitadas ao estritamente necessário. Mas os olhares furtivos, as mãos que se tocavam
acidentalmente ao passar documentos, e os momentos de silêncio carregado revelavam uma tensão que crescia a cada dia. Clara se tornou mestre em esconder suas emoções. Chegava pontualmente, trabalhava com eficiência exemplar no projeto de reestruturação do Vila Esperança e mantinha conversas cordiais, mas distantes com os colegas. No entanto, à noite, quando estava sozinha em seu apartamento modesto, permitia-se relembrar cada momento roubado. A forma como Gabriel a olhava quando pensava que ninguém estava vendo, como sua voz ficava mais suave quando falavam sobre aspectos técnicos, como ele sempre encontrava desculpas para prolongar suas reuniões. Gabriel, por sua vez, estava lutando uma batalha interna que nunca havia experimentado. Homem acostumado ao controle absoluto sobre todas as áreas de sua vida, encontrava-se completamente vulnerável diante de sentimentos que não conseguia racionalizar nem suprimir. Clara havia se tornado uma obsessão silenciosa. Ele se pegava procurando desculpas para vê-la, inventando questões técnicas que exigiam sua presença em seu escritório, estendendo reuniões desnecessariamente. Foi durante uma dessas reuniões prolongadas, numa sexta-feira chuvosa, que a situação quase saiu do controle. Clara estava explicando as últimas modificações no projeto, quando uma gota d'água caiu do teto do escritório, diretamente em seus documentos. Gabriel olhou para cima, vendo uma mancha escura se espalhando no teto. Deve ser vazamento do andar superior. Clara se levantou rapidamente para salvar os papéis, mas escorregou na água que havia se acumulado no chão de mármore. Gabriel a segurou pelos braços, impedindo que ela caísse, e por um momento ficaram perigosamente próximos, o perfume suave dela misturando-se com o aroma de sua colônia masculina. "Cuidado", murmurou Gabriel, suas mãos ainda firmes em seus braços. "Obrigada", sussurrou Clara, olhando diretamente em seus olhos escuros. A tensão era palpável. Gabriel se inclinou ligeiramente, e Clara fechou os olhos, antecipando o beijo que havia sonhado por semanas. Mas o som da porta se abrindo os fez se separar bruscamente. "Gabriel, preciso falar com você sobre..." Rodrigo parou no meio da frase, seus olhos estreitando-se ao avaliar a cena. "Desculpe, não sabia que havia uma reunião em andamento. Estávamos revisando o projeto Vila Esperança", disse Gabriel rapidamente, sua voz controlada, mas com uma rigidez que Clara reconheceu como nervosismo. "Claro?" Rodrigo sorriu, mas não foi um sorriso amigável. "Que dedicação! Trabalhando até tarde numa sexta-feira, sozinhos no escritório." Clara sentiu o sangue gelar. Havia algo na entonação de Rodrigo que a deixou profundamente desconfortável. "Se me dão licença", disse ela, recolhendo rapidamente seus documentos. "Vou providenciar cópias destes papéis que se molharam." Depois que Clara saiu, Rodrigo fechou a porta e se virou para Gabriel com uma expressão que não pressagiava nada de bom. "Interessante química de trabalho que vocês desenvolveram", comentou, sentando-se sem ser convidado. "Vá direto ao ponto, Rodrigo." "Está bem, contratei um investigador particular para fazer uma verificação de antecedentes da sua protegida." Gabriel sentiu os músculos se tensionarem. Por que faria isso? Porque alguém precisa proteger os interesses desta empresa e descobrir coisas interessantes. Rodrigo abriu uma pasta que havia trazido. Clara Alencar, 25 anos, filha de Rosa Alencar, faxineira do Hospital das Clínicas, pai falecido quando ela tinha 15 anos. Suicídio, aliás, depois de acumular dívidas de jogo. "Isso não tem relevância para sua capacidade profissional", disse Gabriel, mas sua voz havia perdido parte da firmeza. "Ah, mas tem para sua reputação." "E para a nossa." Rodrigo colocou algumas fotografias sobre a mesa. "Estas são fotos do apartamento onde ela mora. Conjunto habitacional na Zona Leste. Bem, modesto. E estas," ele colocou outras fotos, "são de sua mãe trabalhando no hospital.
Gabriel olhou as fotografias com crescente desconforto. Havia algo de obsceno na forma como Rodrigo havia invadido a privacidade de Clara, como se sua origem humilde fosse uma arma a ser usada contra ela. Onde quer chegar com isso? A imprensa adoraria uma história sobre o poderoso Gabriel Mendonça se envolvendo com uma engenheirinha pobre, especialmente se descobrissem que ela está recebendo tratamento especial, projetos importantes, acesso privilegiado ao CEO. Rodrigo sorriu friamente. Cinderela corporativa, que romântico. Você não ousaria? Eu não precisaria. Bastaria algumas fotos de vocês dois em situações comprometedoras. Um jantar, talvez. Ou quem sabe vocês saindo juntos de algum hotel discreto. A imaginação das pessoas faz o resto. Gabriel se levantou bruscamente, mas Rodrigo continuou imperturbável. Imagine o escândalo. Magnata usa posição para seduzir funcionária humilde. Abuso de poder no Grupo Mendonça. Nossa reputação corporativa ficaria arruinada. E ela... Rodrigo fez uma pausa dramática. Bem, ela nunca mais conseguiria trabalhar como engenheira em lugar nenhum. Quem contrataria a mulher que destruiu uma das maiores empresas do país? O que você quer? Perguntou Gabriel entre dentes cerrados. Que ela seja transferida de volta para a construtora Oliveira, imediatamente, e que você mantenha distância, profissional e pessoal. E se eu recusar? Rodrigo se levantou, guardando as fotografias. Então, na segunda-feira, todos os jornais financeiros do país receberão um dossiê muito interessante sobre favoritismo e possíveis irregularidades na condução do projeto Vila Esperança, com fotos. Depois que Rodrigo saiu, Gabriel ficou sozinho em seu escritório, olhando para a cidade através das janelas panorâmicas. A chuva havia parado, mas as nuvens escuras ainda cobriam o céu, criando uma atmosfera que combinava perfeitamente com seu estado de espírito. Ele sabia que Rodrigo não estava blefando. Seu primo havia passado anos esperando uma oportunidade para assumir o controle da empresa, e agora tinha a arma perfeita. Se o escândalo estourasse, não seria apenas sua reputação que sofreria. Clara seria destroçada profissional e pessoalmente. No apartamento de Clara, naquela mesma noite, ela não conseguia parar de pensar na forma como Rodrigo havia olhado para ela no escritório. Havia algo predatório naquele olhar. Uma ameaça não verbalizada que a deixava inquieta. Ela ligou para sua mãe, como fazia todas as sextas-feiras, mas nem mesmo a voz carinhosa de Rosa conseguiu dissipar a sensação de que uma tempestade se aproximava. "Filha, você está bem? Sua voz está estranha", observou Rosa. "Estou só cansada, mãe. O trabalho está puxado. Que bom que está dando certo esse emprego novo. Sempre soube que você chegaria longe." Clara sorriu tristemente. Sua mãe não fazia ideia de quão complicada sua situação havia se tornado, de como ela havia se apaixonado por um homem que vivia em um mundo completamente diferente do seu, e de como esse amor poderia destruir tudo o que haviam construído juntas. "Mãe, se algum dia eu tivesse que escolher entre minha carreira e outras coisas, o que você me aconselharia?" "Filha, você trabalhou muito duro para chegar onde está. Mas lembre-se, carreira a gente reconstrói. Oportunidade de ser verdadeiramente feliz. Essa não aparece sempre." Depois de desligar, Clara ficou sentada em sua pequena sala, olhando para os diplomas na parede. Sua graduação, o curso de especialização que havia feito aos sábados, todos os certificados que representavam anos de sacrifício e dedicação. Será que valeria a pena arriscar tudo isso por um amor que talvez fosse impossível? Na segunda-feira, ela teria sua resposta. O que ela não sabia era que Gabriel havia passado o fim de semana inteiro pensando exatamente na mesma questão, e que ambos estavam prestes a descobrir até onde estavam dispostos a ir para proteger o que sentiam um pelo outro.
A segunda-feira chegou carregada de uma tensão que Clara sentiu no momento em que pisou no escritório. Helena a cumprimentou com um sorriso forçado e os colegas do departamento de engenharia evitavam seu olhar de uma forma que não conseguia ser coincidência. Algo havia mudado durante o fim de semana e ela sabia, com um aperto no estômago, que não seria nada bom. Às 9 da manhã, Helena apareceu em sua mesa com uma expressão grave. Clara, o senhor Mendonça precisa falar com você. Urgente. O escritório de Gabriel estava mais formal que o habitual. Ele estava sentado atrás de sua mesa com uma postura rígida que ela não havia visto desde o primeiro dia. Ao lado dele, Rodrigo ocupava uma cadeira com um sorriso que conseguia ser simultaneamente triunfante e condescendente. Sente-se, por favor, disse Gabriel, sua voz fria e profissional. Clara obedeceu, mas imediatamente percebeu que algo estava terrivelmente errado. Gabriel não a olhava nos olhos, mantendo o foco nos documentos à sua frente. Chegou ao nosso conhecimento que sua situação atual pode estar gerando conflitos de interesse no desenvolvimento do projeto Vila Esperança, começou Gabriel, cada palavra parecendo arrancar um pedaço de sua alma. Conflitos de interesse? Clara tentou manter a voz firme, mas uma frieza começou a se espalhar pelo seu peito. Foi Rodrigo quem respondeu, abrindo uma pasta que Clara reconheceu imediatamente como a mesma que ele havia trazido na sexta-feira. Descobrimos algumas informações sobre seu passado que foram omitidas no seu currículo. Informações que, se tornadas públicas, poderiam comprometer a reputação da empresa. Rodrigo começou a dispor fotografias sobre a mesa. Clara sentiu o mundo desabar quando reconheceu sua mãe saindo do hospital com o uniforme de faxineira, seu apartamento modesto, até mesmo fotos de seu pai, que ela não sabia nem como ele havia conseguido. Não vejo como minha origem familiar tem qualquer relevância para minha competência profissional, disse Clara, tentando manter a dignidade, mas sua voz tremia ligeiramente. Normalmente não teria, concordou Rodrigo. Mas quando uma funcionária desenvolve proximidade excessiva com o CEO, essas informações se tornam relevantes. O coração de Clara parou. Eles sabiam. Não sei do que está falando, tentou negar, mas Rodrigo já estava colocando mais fotografias na mesa. Eram fotos dela e Gabriel na noite em que foram ao hospital. Saindo do prédio juntos, ele segurando sua mão no estacionamento, o momento tenso no carro. As imagens, tiradas de longe e em ângulos estratégicos, sugeriam uma intimidade que, mesmo não sendo completamente falsa, parecia sórdida quando exibida daquela forma. Estas fotografias chegaram à nossa redação hoje de manhã, disse uma voz da porta. Clara se virou e viu um homem de meia-idade com uma câmera pendurada no pescoço entrando no escritório. Ela reconheceu o tipo imediatamente. Um paparazzo, um fotógrafo de tabloides. Senhor Andrade, repórter investigativo do jornal Cidade em Foco, apresentou-se o homem. Estamos preparando uma matéria sobre abuso de poder e favoritismo no mundo corporativo. Que coincidência interessante. Uma engenheira de origem humilde que subitamente recebe um projeto de milhões, trabalha diretamente com o CEO, tem acesso privilegiado. Isso é ridículo, protestou Clara, levantando-se da cadeira. Meu trabalho fala por si só. Tenho certeza de que sim, sorriu Andrade. Mas nossos leitores ficarão curiosos sobre os métodos utilizados para conseguir essa posição privilegiada. Gabriel finalmente levantou o olhar e Clara viu algo que a devastou. Vergonha. Não vergonha dela, mas vergonha de si mesmo, da situação, do que estava sendo forçado a fazer. Clara, disse Gabriel, sua voz baixa, mas firme. Por motivos de transparência corporativa, acredito que seria melhor se você retornasse às suas funções na construtora Oliveira. Gabriel, Clara sussurrou, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Senhor Mendonça,
corrigiu ele, evitando seu olhar. E creio que seria prudente mantermos apenas contato profissional daqui em diante. As palavras atingiram Clara como socos físicos. Ela olhou ao redor da sala. Rodrigo com seu sorriso vitorioso, o repórter fazendo anotações, Gabriel com sua máscara de empresário frio, firmemente no lugar. Entendo, disse Clara, sua voz surpreendentemente controlada. Vou recolher minhas coisas. Na verdade, interveio Rodrigo, seria melhor se você saísse imediatamente. Helena já empacotou seus pertences. A humilhação final. Nem mesmo permitiriam que ela saísse com dignidade. Clara se levantou, endireitando os ombros. Está bem, mas antes de ir, gostaria de dizer algo. Ela se virou para Gabriel, forçando-o a olhá-la nos olhos. Você está cometendo um erro, Gabriel. Não comigo. Eu sobreviverei a isso, mas com você mesmo. Está deixando que o medo e a covardia destruam a única coisa real que teve em anos. Gabriel sentiu cada palavra como uma facada, mas manteve a expressão impassível. Não sei do que está falando, senhorita Alencar. Claro que sabe. Clara pegou sua bolsa, ignorando completamente Rodrigo e o repórter. E quando perceber o que perdeu, vai ser tarde demais. Ela saiu do escritório com a cabeça erguida, mas no momento em que as portas do elevador se fecharam, desabou. As lágrimas que havia segurado por tanto tempo finalmente caíram, e ela chorou silenciosamente durante todo o trajeto até o térreo. Helena a esperava no lobby com uma caixa contendo seus pertences pessoais e uma expressão genuinamente pesarosa. Clara, eu sinto muito. Isso não é justo. Obrigada, Helena, por tudo. Clara pegou a caixa, notando que suas mãos tremiam. Do lado de fora do prédio, Clara encontrou alguns fotógrafos que começaram a disparar suas câmeras no momento em que ela apareceu. As perguntas gritadas se misturavam. É verdade que você teve um relacionamento com Gabriel Mendonça? Como conseguiu o projeto de milhões? Sua família sabia de seus métodos? Clara baixou a cabeça e caminhou rapidamente, ignorando as provocações. Só quando entrou no metrô, longe das câmeras e dos flashes, permitiu-se quebrar completamente. Naquela tarde, as manchetes já estavam online. Cinderela corporativa. Como uma faxineira virou engenheira de milhões. Escândalo no grupo Mendonça. Favoritismo ou amor? A queda da princesa pobre. Clara leu tudo no seu celular. Cada palavra uma nova humilhação. Eles haviam distorcido completamente sua história, pintando-a como uma oportunista que usara suas armas femininas para conseguir vantagens profissionais. Sua competência, seus anos de estudo, sua dedicação, tudo foi reduzido a um clichê sórdido. Quando chegou em casa, encontrou sua mãe esperando na porta do apartamento com os olhos vermelhos de tanto chorar. Filha, o que está acontecendo? Os vizinhos me mostraram as notícias na internet. Clara abraçou a mãe e ambas choraram juntas. Rosa não entendia completamente a situação, mas sabia que sua filha estava sofrendo e isso era suficiente para partir seu coração. Mãe, vamos ter que nos mudar. Provavelmente vou ter que procurar trabalho em outra cidade. Por quê, filha? O que você fez de errado? Nada, mãe. Absolutamente nada. E foi exatamente esse o problema. Enquanto isso, no escritório do grupo Mendonça, Gabriel estava sozinho, olhando pela janela para a cidade que parecia ter perdido todas as cores. A vitória de Rodrigo havia sido completa. Clara estava fora de sua vida. Sua reputação estava intacta e a empresa estava protegida. Então, por que ele se sentia como se tivesse perdido tudo? Seu celular tocou. Era Helena. Senhor Mendonça, as ações da empresa subiram 3% hoje. Os investidores ficaram tranquilos com a resolução da situação. Gabriel desligou sem responder. Sucessos financeiros haviam sido sua medida de valor por tanto tempo, mas agora pareciam vazios e sem sentido. Ele se lembrou das palavras de Clara.
Quando perceber o que perdeu, vai ser tarde demais. Olhando para a cidade lá embaixo, Gabriel Mendonça, o homem que sempre conseguia tudo o que queria, percebeu pela primeira vez em sua vida que havia coisas que o dinheiro e o poder não podiam comprar de volta. E ele havia acabado de perder a mais importante delas. 3 meses haviam se passado desde o escândalo. E Clara havia se mudado para Campinas, onde conseguiu um emprego em uma pequena empresa de engenharia. O salário era muito menor, o trabalho menos desafiador, mas pelo menos estava longe dos olhares curiosos e dos sussurros que a seguiam em São Paulo. Sua mãe havia insistido em se mudar junto, deixando para trás o trabalho no hospital e os vizinhos que haviam se tornado uma fonte constante de constrangimento. Clara tentava reconstruir sua vida, mas as noites eram as piores. Era quando permitia que a raiva e a tristeza aflorassem, quando se perguntava como havia sido tão ingênua a ponto de acreditar que um homem como Gabriel Mendonça poderia realmente se importar com ela. As manchetes ainda apareciam ocasionalmente nas redes sociais sempre que alguém queria um exemplo de oportunismo feminino ou escândalo corporativo. Foi numa quinta-feira chuvosa que tudo começou a mudar. Clara estava trabalhando até tarde quando seu celular tocou. O número era desconhecido, de São Paulo. Alô? Clara? É Helena? Helena Santos, secretária do Sr. Mendonça. Clara sentiu o coração acelerar. Helena, como conseguiu meu número? Preciso falar com você. É urgente. Você pode vir a São Paulo no fim de semana? Helena, eu não posso. Não quero me envolver com nada relacionado ao Gabriel ou à empresa. Por favor, Clara, descobri coisas que você precisa saber, sobre o que realmente aconteceu, sobre as fotografias. Clara hesitou. Parte dela queria desligar e seguir em frente, mas a curiosidade e uma pontada de esperança que tentava suprimir há meses falaram mais alto. O que você descobriu? Não posso falar por telefone. Você conhece o café Dois Corações na Vila Madalena? Sábado, 14h. No sábado, Clara tomou o ônibus para São Paulo com o coração batendo acelerado. Não havia contado para a mãe onde ia, apenas disse que tinha um compromisso importante. O café era pequeno e acolhedor, longe do centro financeiro onde havia trabalhado. Helena já estava lá quando chegou, parecendo nervosa e constantemente olhando por cima do ombro. Clara, obrigada por vir, disse Helena, levantando-se para abraçá-la. Você está bem? Parece mais magra. Estou sobrevivendo. O que você descobriu, Helena? Helena abriu uma pasta sobre a mesa, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Lembra do repórter que apareceu no escritório naquele dia? Andrade, do jornal Cidade em Foco? Como poderia esquecer? Ele não era um repórter verdadeiro. O jornal Cidade em Foco nem existe mais. Fechou há 2 anos. Clara sentiu o sangue gelar. Como assim? Fiz minha própria investigação. Contratei um detetive particular com minhas economias. Helena tirou algumas fotografias da pasta. Este homem se chama Ricardo Silva. É ator desempregado. Rodrigo o pagou para fazer esse papel. As fotografias mostravam o falso repórter em outros contextos, numa peça de teatro, num comercial de TV, numa foto de família onde sorria genuinamente. E as fotografias de vocês dois? Continuou Helena. Também foram encenadas. Quer dizer, vocês realmente foram ao hospital, mas as fotos foram tiradas por um paparazzo que Rodrigo contratou. Ele estava esperando há semanas por uma oportunidade como essa. Clara sentia a raiva crescendo em seu peito. Rodrigo armou tudo isso? Mais do que isso, ele também pagou para hackear o sistema de segurança do prédio e conseguir as gravações das câmeras internas. Tinha material para semanas de chantagem. Helena tirou mais documentos da pasta. Recibos de pagamento, e-mails impressos, registros telefônicos. Como conseguiu tudo isso? Rodrigo cometeu um erro. Usou a conta corporativa para alguns dos pagamentos, achando que ninguém iria verificar. Mas eu tenho acesso a todos os extratos financeiros da empresa. Helena sorriu amargamente.
22 anos trabalhando lá me deram alguns privilégios. Clara estudou os documentos, a enormidade do que havia sido feito contra ela se tornando clara. Gabriel sabia de algo disso? Não, ele realmente acreditou que você estava sendo investigada por um repórter real. Rodrigo foi muito convincente. Helena hesitou. Clara, você precisa saber, Gabriel não está bem. Desde que você saiu, ele mudou completamente. Como assim? Ele praticamente se tornou um recluso. Vai ao escritório, mas não fala com ninguém além do estritamente necessário. Cancelou todos os compromissos sociais, não aceita entrevistas, mal come. Rodrigo está preocupado que ele esteja tendo algum tipo de colapso. Clara tentou ignorar a pontada de preocupação que sentiu. Por que está me contando tudo isso, Helena? Porque não é justo. Com você, nem com ele. E por que... Helena baixou a voz. Rodrigo está planejando algo maior. Quer afastar Gabriel da presidência da empresa. Está usando a instabilidade emocional dele como justificativa para convocar uma reunião extraordinária do conselho. E o que isso tem a ver comigo? Tudo. Você é a prova de que Gabriel é emocionalmente instável, que toma decisões baseadas em sentimentos ao invés de lógica empresarial. Rodrigo está usando o caso de vocês dois como exemplo da incompetência de Gabriel para liderar a empresa. Clara ficou em silêncio, processando as informações. Havia sido usada como peão em um jogo muito maior do que imaginara. Tem mais uma coisa, disse Helena, tirando um envelope lacrado da bolsa. Esta carta chegou para você na empresa semana passada. Rodrigo mandou devolver ao remetente, mas eu interceptei. Clara reconheceu imediatamente a caligrafia elegante no envelope. Era de Gabriel. Com mãos trêmulas, abriu a carta e leu. Clara, sei que não tenho direito de escrever para você, nem de pedir perdão pelo que aconteceu. Cada dia que passa, entendo melhor a enormidade do meu erro. E não apenas por ter perdido você, mas por ter permitido que a covardia superasse tudo o que sinto. Você estava certa naquele dia. Sou um covarde. Preferi sacrificar o que tínhamos para proteger uma reputação que, no final, não vale nada sem você. Não espero que me perdoe. Não espero sequer que responda a esta carta. Mas precisa saber que você foi a única coisa real que encontrei em toda a minha vida e que trocaria tudo, a empresa, o dinheiro, o poder, por uma chance de voltar no tempo e fazer as coisas certas. Você merece muito mais do que eu jamais poderia oferecer. Espero que encontre a felicidade que eu fui incapaz de lhe dar. Para sempre, seu Gabriel. Clara sentiu lágrimas quentes escorrem por seu rosto. A carta trazia de volta todos os sentimentos que havia tentado enterrar. A reunião do conselho é na próxima terça-feira, disse Helena suavemente. Se Rodrigo conseguir votos suficientes, Gabriel será removido da presidência. Toda a sua vida será destruída, assim como a sua foi. Clara olhou para Helena através das lágrimas. O que você quer que eu faça? Lute. Você é engenheira, Clara. Você sabe como construir coisas sólidas. Ajude-me a construir um caso contra Rodrigo. Temos as provas de que ele armou tudo. Com sua ajuda, podemos expor a verdade. Helena, mesmo que provemos que Rodrigo mentiu, isso não vai mudar o que aconteceu. Gabriel me abandonou quando eu mais precisava dele. Escolheu a empresa no lugar de confiar em mim. Ele escolheu proteger você, corrigiu Helena. Rodrigo o convenceu de que, se não fizesse o que ele queria, sua reputação seria ainda mais destruída. Gabriel pensou que estava te poupando de algo pior. Clara ficou em silêncio, lutando contra emoções conflitantes. Parte dela queria deixar que Rodrigo destruísse Gabriel como havia destruído ela. Mas outra parte, a parte que ainda o amava apesar de tudo, sabia que não conseguiria viver com essa vingança. Se eu concordar em ajudar, disse finalmente, não é por Gabriel. É porque Rodrigo precisa pagar pelo que fez e porque ninguém mais deveria passar pelo que passei.
Helena sorriu pela primeira vez desde que se encontraram. Então você vai me ajudar? Clara assentiu, ainda incerta sobre o que exatamente estavam planejando, mas sabendo que não podia deixar Rodrigo ganhar. Sim, mas temos apenas 3 dias para armar nosso caso. Como vamos fazer isso? Helena abriu um sorriso determinado. Tenho algumas ideias e conheço alguém que pode nos ajudar, alguém que Rodrigo jamais suspeitaria. Enquanto saía do café, Clara sentia uma mistura de medo e expectativa. Estava prestes a se lançar novamente no mundo que havia tentado deixar para trás. Mas dessa vez, não seria como vítima. Seria como uma mulher determinada a expor a verdade e talvez a salvar o homem que havia perdido por causa das mentiras de outros. A guerra estava apenas começando. A sala de reuniões do Conselho Administrativo do Grupo Mendonça nunca havia testemunhado uma sessão tão tensa. Os 15 membros do conselho estavam presentes, incluindo representantes dos principais investidores, advogados da empresa e, claro, Rodrigo Mendonça, que presidia a reunião com um ar de autoridade mal disfarçada. Gabriel estava sentado na cabeceira oposta da mesa, visivelmente abatido. Os últimos meses haviam cobrado seu preço. Ele estava mais magro, com olheiras profundas e uma palidez que contrastava com sua usual aparência impecável. Seus trajes continuavam elegantes, mas algo em sua postura denunciava um homem derrotado. Senhores, começou Rodrigo, convoquei esta reunião extraordinária devido a preocupações legítimas sobre a capacidade de liderança de nosso atual presidente. Os eventos dos últimos meses demonstraram um padrão preocupante de decisões baseadas em emoções pessoais ao invés de lógica empresarial. Ele acionou um projetor, mostrando gráficos financeiros e manchetes de jornais sobre o escândalo envolvendo Clara. Como podem ver, o envolvimento inadequado do Sr. Gabriel Mendonça com uma funcionária de nível inferior resultou em prejuízos incalculáveis à nossa reputação corporativa. Além disso, sua decisão de gastar 2 milhões adicionais no projeto Vila Esperança, claramente influenciada por esse relacionamento impróprio. Com licença, interrompeu uma voz feminina da porta. Todos se viraram surpresos quando Clara entrou na sala de reuniões. Ela usava um terno azul marinho simples, mas elegante. Seus cabelos estavam presos num coque profissional e carregava uma pasta de documentos. Atrás dela, Helena segurava um laptop. Gabriel levantou-se instintivamente, seu rosto registrando uma mistura de choque, alívio e algo que parecia esperança. Clara, o que está fazendo aqui? Sinto muito interromper, disse Clara, dirigindo-se diretamente a Rodrigo. Mas acredito que os senhores estão tomando uma decisão baseada em informações falsas. Senhorita Alencar, disse Rodrigo, tentando manter a compostura. Esta é uma reunião privada do conselho. Não tem autorização para estar aqui. Na verdade, tem sim, disse o doutor Almeida, o advogado principal da empresa, consultando alguns papéis. Como a principal afetada pelas acusações sendo discutidas, ela tem direito legal de se defender. Clara colocou sua pasta sobre a mesa e olhou diretamente para Rodrigo. Senhores conselheiros, meu nome é Clara Alencar e fui difamada, caluniada e transformada em peão de um esquema elaborado para derrubar Gabriel Mendonça da presidência desta empresa. Isso é ridículo, protestou Rodrigo, mas Clara percebeu o nervosismo em sua voz. É mesmo? Clara abriu sua pasta e começou a distribuir documentos. Helena, pode projetar os recibos, por favor? A tela mostrou uma série de comprovantes de pagamento, todos assinados por Rodrigo. Este é o pagamento feito a Ricardo Silva, ator desempregado que se passou pelo repórter fictício Andrade. Este é o pagamento ao fotógrafo que nos seguiu e tirou as fotos fora de contexto. Ela apontou para outro documento. É o pagamento ao hacker que invadiu o sistema de segurança para obter gravações internas. O murmúrio que se espalhou pela sala foi audível. Rodrigo havia empalidecido visivelmente. Isso
Isso não prova nada. Podem ser documentos falsificados. Podem mesmo, concordou Clara calmamente. Helena conectou um pendrive ao laptop. Gravação de áudio da conversa entre Rodrigo Mendonça e Ricardo Silva, obtida através do celular do próprio Ricardo, que manteve a gravação como seguro caso não fosse pago. A voz de Rodrigo ecoou pela sala. Quero que você se passe por um repórter investigativo. Aqui está o roteiro do que deve dizer. Lembre-se, você está investigando abuso de poder e favoritismo. Isso é inadmissível, gritou Rodrigo, levantando-se bruscamente. Não mais inadmissível que forjar evidências para destruir a vida de pessoas inocentes, rebateu Clara, sua voz firme e controlada. Gabriel olhava para Clara com uma expressão de admiração crescente. Esta não era a mulher tímida e insegura que havia conhecido. Esta era uma guerreira, lutando não apenas por si mesma, mas por ele. Há mais, continuou Clara. Helena descobriu que Rodrigo vem desviando fundos da empresa há 2 anos, usando contas fantasmas para financiar seus esquemas pessoais. Doutor Almeida, o senhor tem aí os relatórios da auditoria independente que solicitamos. O advogado examinou os documentos rapidamente, seu rosto ficando cada vez mais sério. Isso é extremamente grave. Se confirmado, estamos falando de crimes financeiros que podem resultar em prisão. Rodrigo estava claramente desesperado. Vocês não entendem. Gabriel estava colocando a empresa em risco. Esse envolvimento emocional, essas decisões irracionais. Clara se virou para enfrentá-lo. A decisão de gastar 2 milhões para garantir a segurança estrutural de um edifício que abrigará famílias inteiras? A decisão de confiar na competência técnica de um engenheiro qualificado ao invés de cortar custos? Que parte disso é irracional? Ela se virou para o conselho. Senhores, Gabriel Mendonça me contratou porque viu que eu estava disposta a colocar a segurança e a integridade profissional acima da conveniência financeira. Ele me defendeu porque reconheceu competência, não porque estava emocionalmente comprometido. O fato de termos desenvolvido sentimentos um pelo outro não invalida minha capacidade profissional nem a dele. Mas o escândalo na imprensa, começou um dos conselheiros. Foi completamente fabricado, interrompeu Clara. Não houve escândalo real. Houve uma conspiração para criar um escândalo artificial com o objetivo de derrubar Gabriel da presidência. Gabriel finalmente encontrou sua voz. Por que está fazendo isso? Depois de tudo o que aconteceu, por que está me defendendo? Clara o olhou diretamente nos olhos pela primeira vez em meses. Porque você estava certo naquele primeiro dia, no canteiro de obras. Há muito poucos profissionais dispostos a colocar princípios acima de conveniência. E por quê? Sua voz falhou ligeiramente. Porque mesmo quando você me magoou, mesmo quando escolheu me afastar, eu sabia que você estava tentando me proteger. Você estava errado, mas suas intenções eram certas. O silêncio na sala era absoluto. Rodrigo parecia ter encolhido em sua cadeira, sabendo que seu jogo havia chegado ao fim. Dr. Almeida limpou a garganta. Considerando as evidências apresentadas, movo que esta reunião seja suspensa imediatamente e que seja iniciada uma investigação criminal contra Rodrigo Mendonça por fraude, difamação e apropriação indébita. Secundo a moção, disse outro conselheiro. Aprovado por unanimidade, declarou o presidente do conselho. Enquanto Rodrigo era escoltado para fora pelos seguranças, Gabriel se aproximou de Clara. Eles ficaram frente a frente no meio da sala de reuniões, ignorando os conselheiros que se retiravam discretamente. Clara, Gabriel começou, mas não conseguiu terminar. Você me feriu, Gabriel, disse Clara suavemente. Quando eu mais precisava que você confiasse em mim, você escolheu acreditar nas mentiras deles. Eu sei,
E vou me arrepender disso pelo resto da vida. Gabriel segurou suas mãos. Mas você precisa saber que cada segundo desde que você saiu tem sido um inferno. Eu não conseguia trabalhar, não conseguia dormir, não conseguia fazer nada além de pensar em como havia perdido a única coisa que realmente importava. E o que realmente importava? Perguntou Clara, sua voz mal passando de um sussurro. Você. Sempre foi você. Desde aquele primeiro dia no canteiro, quando você se recusou a comprometer sua integridade profissional por conveniência, eu soube que havia encontrado algo especial. Alguém especial. Clara sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Gabriel, como posso ter certeza de que você não vai me abandonar novamente na primeira dificuldade? Gabriel soltou suas mãos e, para a surpresa de Clara, se ajoelhou diante dela, ali mesmo no meio da sala de reuniões. Porque desta vez vou fazer certo desde o início. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso do palete. Clara Alencar, você me ensinou o que é ter princípios. Me ensinou o que é amar alguém mais que a si mesmo. Me ensinou que algumas coisas valem mais que todo o dinheiro do mundo. Clara cobriu a boca com as mãos, lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Casa comigo? Não por conveniência, não por negócios, não para resolver escândalos. Casa comigo porque eu te amo e porque quero passar o resto da minha vida tentando ser digno de você. Clara olhou para o homem ajoelhado diante dela, poderoso, vulnerável, completamente exposto. O homem que havia ferido seu coração, mas que também havia sido vítima das mesmas mentiras que ela. Levanta, disse ela suavemente. Gabriel obedeceu, incerto sobre o que sua resposta significava. Clara segurou seu rosto com as duas mãos. Gabriel Mendonça, você é um idiota. Ele piscou confuso. É um idiota por acreditar que eu não seria forte o suficiente para enfrentar qualquer escândalo ao seu lado. É um idiota por pensar que me protegeria me afastando. E é um idiota por achar que eu conseguiria parar de te amar só porque você cometeu um erro. Isso é um sim? Perguntou Gabriel, esperança crescendo em sua voz. Isso é um sim, confirmou Clara, sorrindo através das lágrimas. Mas com uma condição, qualquer coisa. Da próxima vez que alguém tentar nos separar, nós enfrentamos juntos. Sem mentiras, sem protecionismo mal orientado, sem decisões unilaterais. Juntos. Juntos, concordou Gabriel, colocando o anel em seu dedo. Quando se beijaram, foi com a paixão de quem havia perdido tudo e recuperado mais do que sonhavam. Foi o beijo de dois sobreviventes que haviam passado pela tempestade e emergido mais fortes do outro lado. 6 meses depois, o projeto Vila Esperança foi inaugurado com uma cerimônia que celebrava não apenas a conclusão de um empreendimento habitacional, mas a união de duas vidas que haviam encontrado no amor a força para superar qualquer obstáculo. Clara, agora Clara Mendonça, havia se tornado sócia da empresa, dirigindo o novo departamento de responsabilidade social corporativa. Sua primeira iniciativa foi um programa de bolsas de estudo para jovens de origem humilde que quisessem cursar engenharia. Gabriel havia mudado também. O homem frio e calculista deu lugar a um líder que equilibrava sucesso financeiro com impacto social positivo. E toda noite, quando chegava em casa e encontrava Clara trabalhando em seus projetos na mesa da cozinha, a mesma mesa simples de seu antigo apartamento que ela havia insistido em manter, lembrava-se de que havia descoberto algo que nenhuma fortuna poderia comprar. Um amor que o tornava uma pessoa melhor. Na parede de seu novo escritório, Clara mantinha uma foto emoldurada. Ela e Gabriel no canteiro de obras do Vila Esperança, sorrindo cercados pelas famílias que se mudariam para os apartamentos seguros que eles haviam construído juntos. Era um lembrete diário de que as melhores construções não são feitas apenas de concreto e aço, mas de confiança, integridade e amor verdadeiro.
E assim, a engenheira que se recusou a comprometer seus princípios e o magnata que aprendeu que o poder verdadeiro vem da vulnerabilidade, construíram juntos não apenas edifícios, mas uma vida baseada na fundação mais sólida de todas, um amor que havia sobrevivido à tempestade e emergido inquebrantável.